De repente veio um primo meu, uma prima, correndo, estava eu abraçado com o negão lá. Aí ele acordou, ficou sem graça, né? Ficou sem graça. É só um exemplo, pastor, não é pejorativo. Vamos olhar para o lado espiritual. Às vezes, irmãos, o tipo de evangelho que se tem pregado, que tem ensinado para as pessoas, infelizmente, nós vemos aí, humanamente, muita gente andando, falando, e até pedindo socorro, e até dentro das igrejas, mas são sonâmbulos espirituais. Estão dormindo o sono espiritual. Eu não estou falando de um sono físico, eu estou falando de um sono espiritual no qual ele é prejudicial à nossa fé. Deus nesta noite está falando para mim, para você, que é tempo de despertarmos do sono espiritual. O que tem te levado a você dormir o sono espiritual, ao ponto de você esquecer e deixar de lado a dedicação com as coisas de Deus? Você tem perdido o interesse da leitura da palavra, o interesse de orar, o interesse de jejuar, o interesse de estar na casa do Senhor. Começa a se distanciar de Deus, sem perceber, quando acorda, descobre que está muito mal, precisando de socorro. Vamos ser sinceros, quem precisa do socorro de Deus aqui, diga amém. Então Deus nessa noite vai avivar o seu coração através da sua palavra. Diga glória a Deus. A renovação espiritual na vida do crente é algo importantíssimo e de muita necessidade. Repita comigo: a renovação espiritual. Está fraco. A renovação espiritual na vida do crente é algo importantíssimo e de muita necessidade. Vira para o seu irmão e fala assim: eu necessito da renovação espiritual. Eu preciso, nós precisamos buscar diariamente a nossa renovação espiritual. Amém? Dá para aplaudir esse Deus maravilhoso. O sono espiritual é uma realidade na vida cristã, que acontece por descuido em nossa busca a Deus. Muitas pessoas estão dormindo é porque tem sido negligente com as coisas de Deus. De novo, a velha cantiga da nossa pregação. Hoje você liga a TV, você vê um tipo de evangelho que não é aquilo que Deus verdadeiramente oferece para as pessoas. Você liga o rádio da mesma forma. Denominações e denominações, você entra, é o evangelho fast food, aonde é pregado um evangelho imediatista, um evangelho que ensina as pessoas a ficarem ansiosas. Hoje nós ouvimos uma mensagem tremenda sobre vencendo a ansiedade. O pastor pregou de manhã um tipo de pregação em que leva as pessoas a achar que Jesus é somente aquele que resolve o problema pessoal. Mas eu quero afirmar para vocês que Jesus, ele está preocupado em resolver o maior problema do ser humano, chamado falta de vida eterna, falta de salvação, falta de comunhão com o Pai Celestial. Quem está entendendo, diga amém. O problema da humanidade não é falta de dinheiro, não é falta de emprego, não é a crise, não é o governo que está corrompendo. O problema do ser humano é a ausência de Deus, é a falta da presença de Deus. Porque quem tem verdadeiramente a presença de Deus, ele garante a vitória. Quem tem a presença de Deus, ele supre necessidade. Quem tem totalmente compromisso com Deus, Deus cuida dos seus. Pois a Bíblia diz que ontem eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Jesus quer resolver é o problema da sua alma. Por isso precisamos do renovo de Deus diariamente. A grande necessidade do despertamento. A palavra de Deus é clara no versículo 14: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quem está dormindo não produz. Fala para o seu irmão assim: quem está dormindo não tem condição nenhuma de produzir. Eis aí o diagnóstico, porque muitos cristãos dentro
da igreja não estão produzindo frutos dignos de glorificação a Deus e de arrependimento. Muitos crentes não estão vencendo na vida porque está dormindo, e quem dorme não tem condição alguma de produzir. Sim ou não? Você já viu alguém dormindo produzir, a não ser recuperar as forças físicas? Mas eu estou falando na linguagem espiritual. Quem está dormindo no sono espiritual, ele não consegue produzir nada, ele não consegue glorificar ao Deus eterno. Amém, irmãos? Quem está dormindo não acompanha o que está acontecendo em sua volta. Você viu alguém que está dormindo, está vendo o que está acontecendo em sua volta? Diga para você assim: quem dorme não consegue enxergar o que está acontecendo em sua volta. Então, irmãos, desperta tu que dorme. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós acordarmos do sono espiritual. Muitos estão esperando o ano findar de 2015. Falta só 5 dias para o ano findar. Mas eu não venho aqui pregar um tipo de evangelho, trazer uma falsa expectativa. Se você mudar, nada vai mudar na sua vida. Nós precisamos despertar a nossa vida espiritual, para que o eterno Deus venha trazer dias melhores, para que nós alcancemos corações sábios, para que também agrademos ao Senhor. É tempo de despertar para a oração, despertar o interesse pela palavra de Deus, despertar o interesse de estar buscando a face de Deus. Porque o mesmo diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Quem está dormindo está desligado. Meu Deus, repita comigo: quem dorme está desligado. Sim ou não? É uma verdade. Tem muita gente que está desligada e não sabe. Desligado de quê? Espiritualmente. Estão vivendo mecanicamente. Deus não quer que você viva uma vida mecânica, na cateca, como nós sempre conversamos. Deus não quer que você viva uma vida cristã na força do braço, no intelecto. Deus quer que você desperte do sono espiritual. Às vezes as pessoas arrumam tantas desculpas para não ser despertado. E um dos maiores despertamentos da igreja será quando a igreja aprender a valorizar a palavra de Deus. Porque hoje perdeu-se interesse pela palavra de Deus. As pessoas estão tão habituadas com revelação e profecia. Epa, eu não sou contra. Eu creio que Deus revela. Eu creio que Deus ainda usa profeta na terra. Existe profeta sincero. Existem pessoas que Deus dá sim. Deus me usa em revelação quando quer. Porque a nossa igreja aqui não marca dia para trazer revelação. Aqui quem revela é Deus, da hora e como Ele quer, da forma que Ele quer, e usa quem Ele quer. Mas sabe quando é que a igreja verdadeiramente vai estar acesa, acordada de fato? É quando todos os cristãos voltassem para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única forma de trazer luz espiritual e nos tornarmos vivos até a volta do Messias, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Mas querido, não adianta eu dar um belo sermão se nós não pormos isso em prática. Quer ter uma vida acima da média, quer ter uma vida avivada, quer viver uma vida abençoada, quer ver as coisas acontecer, passa a ter compromisso com a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que jamais o sono espiritual vai te alcançar. Quando Jesus foi orar no Getsemane, um sono profundo tomou conta do discípulo. Estava Tiago, Pedro e João. E quando Jesus estava orando, algum tempo ele estava clamando ao Pai, se preparando por aquilo que ele iria passar. Diz a Escritura Sagrada que Jesus agora sai do seu lugar de oração e vai até o local onde os discípulos ficaram. E a Bíblia diz que eles estavam pensados no sono. Se você estudar bastante o texto, você vai ver que aquele sono não era um sono normal, não era um sono qualquer.
Não era simplesmente um cansaço físico em que eles andavam pregando o Evangelho. Não era um cansaço de esforço físico. Cutuca seu irmão e fala assim: não era cansaço de um esforço físico, era um cansaço espiritual. O sono contrário que impedia dos discípulos buscar a presença de Deus. Sabe, muita gente está sendo vítima desse sonho. Eu estava buscando sobre a questão do sono no ano de 1960, na África. Houve uma epidemia muito grande e começaram a perceber os médicos que algumas aldeias, algumas pessoas ficavam fracas e só dormindo, só sonolento, e algumas iam a óbito. Eles começaram a pesquisar e descobriram a doença do sono, uma mosca denominada como Tsetse. O pastor conhece. Interessante que quando descobriram que aquela mosca transmitia um parasita no corpo da pessoa, e ela provocava algum sintoma em que a pessoa ficava sonolenta, perdia força, perdia as energias, ficavam fracos e até mesmo morria. Eu falei: Deus, que interessante. Uma praga na África, o que tem a ver? Irmãos, é um exemplo do sono que está acontecendo na vida da igreja num tempo atuais. A mosca é a tipologia do demônio. O diabo tem jogado um parasita em muitas pessoas, e muitas pessoas começam a dormir espiritualmente. No profundo, seja sincero com você mesmo. Eu não estou aqui para te apontar como está a tua vida de dedicação às coisas de Deus. Faz uma pesquisa. Nós precisamos imediatamente diagnosticar esse mal e tomarmos um remédio celestial para erradicar esse mal que tem apossado sobre muitas pessoas. E é tempo de despertarmos. O apóstolo Paulo falou com propriedade acerca do povo de Éfeso. O povo precisava despertar do sono. Para que Cristo manifestasse na vida da igreja, era necessário que a igreja tomasse a decisão de ser despertada, porque está escrito que Deus vivifica os que querem. Cadê aqueles que querem ser levantados? Diga glória a Deus. Aleluia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, por favor, no versículo 40, diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Mateus 26, versículo 40. Jesus voltou para os seus discípulos e achou-os dormindo, adormecidos. Sabe, é tempo de despertarmos dessa dormência. O que tem levado você a ficar dormente espiritualmente? O que tem me levado às vezes a ficar adormecido no ministério da pregação, da oração, do jejum, da dedicação? Pode ler, pastor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos nos fortalecer e permitir que Deus traga um avivamento espiritual dentro de nós. Queridos, deixa eu dizer com clareza aqui. Ontem eu gostei da nossa conversa ali com a irmã Kate. Sincera. Irmãos, não tem meio termo. Não adianta eu trazer um falso fogo de outra forma, porque até vai aquecer por um momento, mas não vai manter o fogo. A única coisa que vai trazer um fogo consistente, permanente, é quando a igreja se preocupar em firmar na palavra de Deus. Eu não estou falando de conhecimento, porque muitos conhecem a Bíblia, mas para a sua própria condenação. É muito fácil eu decorar meia dúzia, 100, 200 versículos e falar no altar. Eu quero ver o caboclo praticar aquilo que prega. Aleluia.
desafio não é conhecer a Bíblia, o maior desafio é viver a palavra de Deus. O maior desafio não é entrar no Evangelho, o maior